Então, aqui, crocheteiras, o nosso trilho de mesa, eu fiz ele um pouquinho menor, mas pode estar adaptando o tamanho que você desejar. Eu vou estar explicando aqui como você vai fazer os aumentos, onde você pode fazer os aumentos. Então, você vai trabalhar as correntinhas aqui, a parte do início, ele fica dessa forma, é esse desenho que fica. Eu vou iniciar as correntinhas aqui, eu vou fazer 4 pontos altos triplo no início, 4 pontos altos triplo no final da peça. Aqui nesses blocos, esses motivos, eu preciso de 10 pontos, 10 correntinhas. Então, desde essa parte até esse grupo de 5 pontos altos, eu vou precisar toda essa distância, 10 correntinhas. O meu motivo é esses quadradinhos e esse grupo de pontos altos. Depois, a próxima carreira, eu venho trabalhando nos pontos baixos, conforme eu explicar na videoaula, mas só para você entender. Ah, eu quero fazer maior, então você vai ter que fazer esse motivo, os quadradinhos e o grupo de 5 pontos altos. Então, para isso, eu preciso de 10. Aqui eu tenho 10, aqui mais 10, 10, 10. Ah, eu quero fazer mais uma parte, eu quero fazer um pouquinho mais largo. Você vai fazer mais 10 e mais 8. Então, no caso aqui, eu fiz 10, 20, 30, 40 e mais 4, 48. Então, indiferente se fazer 20, você vai fazer mais 8, 30, mais 8, 40, sempre mais 8, tá? Para dar certo aqui. Eu faço 48 correntinhas mais uma para virar. Então, aqui, tô só com uma mão, mas eu vou medir aqui para vocês conseguirem ver. Dessa parte até essa outra parte, eu tenho um total de 31 centímetros. Aqui eu fiz um pouquinho menor, mas pode estar aumentando, conforme eu expliquei. Você vai aumentar de 10 em 10. Aqui, se eu fizer mais uma parte, se eu fizer mais 10 correntinhas, eu vou ter mais 7 centímetros. Então, 37. Ah, eu quero mais 10. Mais 7 centímetros. Então, você pode estar fazendo esse cálculo. No caso aqui, eu fiz 40 para dar essa parte dos blocos. Eu quero mais um grupo. Então, você faz 50. Ah, eu quero mais um grupo. Cada 10 correntinhas, eu tenho um total de 7 centímetros. Então, indiferente de quantos grupos você for fazer, você vai sempre somar mais 8. Espero que esteja bem claro essa parte. Conforme você for fazendo, você vai entender, mas eu preciso explicar aqui no início essa parte, como funciona, como vai ser a parte da largura, que vai ser o início da sua carreira. Vai definir a largura que você vai querer o seu trabalho, o seu trilho de mesa, tá bom? E o comprimento, você vai trabalhando quantas carreiras você quiser. Você vai fazendo, vai medindo, não tem erro. Aí, chegando aqui no final, você vai finalizar da forma que eu fiz aqui. Você finaliza com o motivo completo, que são os quadradinhos, mais a carreira de pontos baixos, e você vai finalizar da mesma forma que eu fiz aqui. Olá, crocheteira, então, para iniciar o nosso trilho de mesa, eu vou usar a agulha número 13,5 e aqui um fio 100% algodão na numeração 6. Tô usando o branco. E para dar a largura que eu decidi fazer nesse caminho de mesa, eu vou precisar um total de 49 correntinhas, tá? E essas correntinhas não podem ser muito apertadas e também não tão soltas. Deixa a tua mão bem leve para você trabalhar de uma forma que não fique repuxando, que eu vou voltar trabalhando com pontos altos. Se ele ficar repuxando, as próximas carreiras vai ficar bem feio. Então, deixa mais soltinho esses pontos para dar certo. Eu faço um total de 49 correntinhas, aí eu retorno. Feito um total de 49 correntinhas, eu laço e conto 1, 2, 3. Na quarta correntinha, eu faço um ponto alto. Laço, venho para a próxima, faço um ponto alto. E vou trabalhando, sempre confere se não tá repuxando, se não tá ficando embabadada essa parte. Então, eu faço ponto alto sobre cada correntinha até a última, aí você confere se tem um total de 47 pontos altos, aí eu retorno. Então, aqui eu fiz todos os pontos altos, fiz a contagem, eu tenho um total de 47 pontos altos, tá bom? É importante você fazer a contagem para não dar erro nas próximas carreiras. Agora, eu faço uma corrente, viro meu trabalho para o outro lado, venho sobre o segundo ponto alto, faço um ponto baixo, no próximo ponto baixo. Eu vou trabalhando desta forma
ponto baixo sobre cada ponto alto até o final, totalizando 47 pontos baixos também. Chegando aqui no final, notem que esse último ele fica bem escondido, então você precisa prestar bem atenção sobre o qual você está fazendo para não deixar esse último sem trabalhar, para ficar um total de 48 pontos baixos também. O ponto baixo sobre o último. Agora, para iniciar a próxima carreira, eu subo 1, 2, 3, 4, 5 correntes, viro meu trabalho para o outro lado e agora eu vou fazer ponto alto triplo. Eu laço 1, 2, 3 vezes o fio na agulha, venho sobre esse segundo ponto alto, coloco a agulha e vou tirando de 2 em 2 alcinhas o meu ponto. Novamente, 1, 2, 3 laçadas, venho sobre o terceiro ponto e faço o ponto alto triplo. Sempre vou tirando de 2 em 2 alcinhas. Mais uma vez, 1, 2, 3, venho sobre o próximo e fica aqui um total de 4 pontos altos triplo, dessa forma. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes e venho aqui na base e pulo. 1, 2, 3, 4, no quinto, eu prendo com um ponto baixo, dessa forma. Agora, eu subo 1, 2, 3, 4, 5 correntes, eu tô do lado direito, eu viro meu trabalho pro lado avesso. Agora, eu laço. E aqui nesse cordão das correntinhas eu conto 1, 2, na terceira eu prendo com um ponto alto. 2 correntes, laço e aqui na última correntinha eu prendo com um ponto alto também. Então, aqui eu formei 2 quadradinhos. 1, 2, 3, 4 correntes, viro meu trabalho pro lado direito, laço e sobre o ponto alto eu faço um ponto alto, 2 correntes e aqui onde tem essas correntinhas eu conto daqui de baixo para cima 1, 2, na terceira prendo com um ponto alto, dessa forma fica. Agora eu laço sem correntinha de espaço, conto 1, 2, 3, 4, no quinto eu faço um ponto alto, laço e no mesmo espaço eu trabalho mais 4 pontos altos, totalizando 5 com o primeiro que eu fiz. 4, 5 pontos altos no total. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai ser repetição do que eu fiz aqui, mas eu vou explicar cada parte para não ter dúvida, só para mostrar. Então, os meus blocos são separados dessa forma. Aqui no início e no final, eu vou trabalhar os pontos altos triplo. E o meu motivo vai ser dessa forma. Ele tem essa página tem os quadradinhos e esse grupo de pontos altos. Vou trabalhando esse motivo aqui por toda a minha carreira. Então, aqui eu já iniciei novamente o que eu fiz aqui. 6 correntinhas, aqui eu inicio com as 6 correntinhas. Pulo 1, 2, 3, 4 no quinto, um ponto baixo. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes, viro meu trabalho pro lado avesso, laço e conto 1, 2 na terceira correntinha, eu prendo com um ponto alto, 2 correntes, na última correntinha eu prendo com um ponto alto também. Então, eu formei 2 quadradinhos. Subo 1, 2, 3, 4 correntes, aqui eu tô do lado avesso, viro meu trabalho pro lado direito, laço e sobre esse ponto alto eu faço um ponto alto, 2 correntes e aqui contando 1, 2 na terceira correntinha, um ponto alto. Então, ficou aqui dessa forma e sem correntinha eu laço e conto 1, 2, 3, 4 no quinto, faço um ponto alto, 2, todos no mesmo espaço, 3, 4 e 5 pontos altos, dessa forma. E aqui, depois desse grupo, eu repito as 6 correntinhas novamente.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Conto 1, 2, 3, 4 no quinto, eu prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, viro meu trabalho pro outro lado, laço e conto 1, 2, na terceira eu prendo com um ponto alto. 2 correntes, na última correntinha eu prendo com um ponto alto. Dessa forma. Subo 1, 2, 3, 4 correntes, todo lado avesso, viro pro lado direito. Laço e sobre esse ponto alto, faço um ponto alto. 2 correntes e aqui 1, 2 na terceira, faço um ponto alto. Vai formando os grupos. Aqui o laço, conto 1, 2, 3, 4. No quinto ponto baixo, eu faço um total de 5 pontos altos. Então, aqui eu vou fazendo um pouquinho mais rápido, porque é repetição, mas eu vou até o final com vocês para não ter dúvida, tá ok? Então, eu fiz mais um motivo, o grupo de 5 pontos altos. Agora, eu inicio o próximo motivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. 1, 2, 3, 4 no quinto, eu prendo com um ponto baixo. Faço 1, 2, 3, 4, 5, viro meu trabalho pro lado avesso, laço e aqui 1, 2 na terceira correntinha, ponto alto. 2 correntes, na última correntinha, um ponto alto. Dessa forma, 1, 2, 3, 4, viro pro lado direito, laço e sobre esse ponto alto eu faço um ponto alto. 2 correntes, conto 1, 2 na terceira, ponto alto. Dessa forma. Agora, eu laço para finalizar da mesma forma que eu iniciei, eu vou finalizar com 4 pontos altos triplo. Então, eu laço 1, 2, 3 vezes, pulo 1, 2, 3, 4 no quinto, eu faço o meu primeiro ponto alto triplo, coloco a minha agulha e vou tirando de 2 em 2 alcinhas. Laço 1, 2, 3 vezes, no próximo ponto, eu faço ponto alto triplo. Novamente, 1, 2, 3, no penúltimo ponto, ponto alto triplo. 1, 2, 3, e aqui no último eu faço o meu ponto alto triplo. Então, se você fez a contagem certinho, conforme eu expliquei no início, ele vai fechar com 4 pontos que eu vou trabalhar os pontos altos triplo, tá? Independente de quantos grupos você fez, qual a largura que você quer no seu caminho de mesa, você vai finalizar dessa forma. Finaliza com esse motivo e os pontos altos triplo, tá ok? Aqui no meu caso eu tenho os pontos altos no início e no final, e aqui eu tenho 1, 2, 3 grupos e finalizo com esse, tá bom? Então, é importante a contagem certinho para finalizar, independente do tamanho da largura que você for fazer. Agora, a próxima carreira, eu faço uma corrente, viro meu trabalho para o outro lado, e aqui eu vou trabalhar pontos baixos. Venho no mesmo espaço que eu fiz o ponto alto triplo, volto e faço um ponto baixo, venho no segundo, ponto baixo, no terceiro e no quarto, fazendo ponto baixo. Agora, dentro desse espaço, eu vou trabalhar 3 pontos baixos. Nota que eu tenho 1, 2, 3 espaços nesse grupo. Eu entro com a minha agulha e faço 1, 2, 3 pontos baixos no espaço. No próximo, eu faço 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. No próximo espaço, eu faço 3 pontos baixos. 3. Então, ele vai ficar dessa forma. No primeiro, eu faço 3, nesse do meio, 5, e nesse seguinte, 3. Agora, eu tenho esse grupo de 5 pontos altos. Eu venho e viro aqui, nesse lado, no avesso, desse lado, eu viro lá pro outro lado,
e vou trabalhar de lado nesse ponto. Tá vendo que eu tenho 5 pontos altos? Aqui desse outro lado eu coloco a minha agulha e vou trabalhar nesse espaço desse ponto alto, dentro desse espaço, 4 pontos baixos. Então, viro, venho aqui, coloco a minha agulha, quiser segurar o ponto, e faço 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Agora, desse lado ainda, eu venho sobre o último. Eu tenho 5, trabalho atrás do primeiro e do último. Pegando aqui de lado, coloco a minha agulha nesse espaço e trabalho um total de 4 pontos altos novamente. 2, 3 e 4. Então, ele fica assim. Fica os pontos lá pra trás e meus 5 pontos altos aqui, dessa forma mesmo. Agora, eu venho direto pra dentro desse primeiro espaço e faço 3 pontos baixos. 2 e 3. Nesse próximo espaço, eu trabalho 5. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. No próximo, que é o meu último espaço, 1, 2, 3 pontos baixos, da mesma forma que eu fiz aqui. No primeiro 3, nesse do meio 5 e nesse 3. Novamente, fazer mais uma vez. Eu tenho esses 5 pontos altos, eu viro e trabalho sobre esse primeiro ponto alto de lado. Posso até segurar aqui para ficar melhor. Coloco a minha agulha e faço 1, 2, 3, 4 pontos baixos sobre o primeiro. Aqui na direção do último, desse outro lado ainda, coloco a minha agulha e trabalho 4 pontos baixos nesse espaço. 2, 3 e 4 pontos baixos. Dessa forma. Fica assim, e aqui, desse lado, fica dessa forma. E aqui eu vou dar sequência, que é onde eu tenho esses espaços, fazer a mesma repetição. 3 aqui nesse primeiro, 5 nesse do meio, 3. Viro nesses 5 pontos altos, viro, trabalho 4 pontos baixos no primeiro, 4 pontos baixos aqui na parte de trás do último. Venho trabalhando normalmente. Quando tiver nesse último, eu retorno pra gente finalizar junto essa parte. Então, aqui eu finalizei sobre esse último grupo, a mesma repetição de pontos baixos. E eu tenho os 4 pontos altos triplo, sobre cada um coloco a minha agulha e faço um ponto baixo. 2, no terceiro um ponto baixo e no último um ponto baixo também. Finalizo dessa forma. Para iniciar a próxima carreira, eu subo 1, 2, 3, 4, 5. Então, a partir de agora vai ser repetição. Essa carreira onde eu tenho os blocos, esses quadradinhos e o grupo de 5 pontos altos. Vai ser essa repetição e essa parte de pontos baixos. Então, eu vou sempre repetir essas duas partes, essas duas carreiras. Esses grupos, né, de blocos e de quadradinhos e a carreira de pontos baixos, conforme eu fiz aqui. Mas vou fazer mais uma vez para ficar bem claro. Então, aqui eu terminei os pontos baixos, subi 5 correntinhas, viro meu trabalho para o outro lado e laço 1, 2, 3, sempre no início e no final da carreira, eu trabalho os pontos altos triplo. Então, quando eu faço o ponto baixo, eu faço a carreira de pontos baixos sobre eles. Quando eu faço os pontos altos, essa parte dos quadradinhos, eu trabalho o ponto alto triplo. Então, eu venho sobre o segundo e vou tirando de 2 em 2 alcinhas. 1, 2, 3 laçadas, sobre o terceiro, novamente, a mesma repetição, tirando de 2 em 2. 1, 2, 3 laçadas, e aqui no quarto, o último ponto alto triplo. Agora, eu tenho todos esses pontos baixos que eu trabalhei sobre esses quadradinhos. Aqui, eu laço, quando eu tenho sobre os quadradinhos, eu vou fazer os 5 pontos altos. Então, laço uma vez e venho bem aqui no meio, onde eu tenho esses 5 pontos baixos, eu conto 1, 2, no terceiro, eu faço 5 pontos altos sobre ele, no mesmo espaço. 2,
3, 4 e 5 pontos altos, dessa forma. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes e venho sobre esses pontos altos que eu tenho na carreira anterior. Eu deixo esses pontos baixos que eu fiz e venho aqui nessa parte de trás desses 5 pontos altos. E no terceiro, eu tenho 1, 2, no terceiro eu faço um ponto baixo. E aqui no segundo, eu venho e faço um ponto baixo, dessa forma. Agora, eu subo 1, 2, 3, 4, 5 correntes, viro meu trabalho pro outro lado. Então, todas as carreiras que eu for fazer a partir de agora, vai ser da mesma forma que eu fiz aqui. Eu iniciei um pouquinho diferente, porque aqui eu fiz a carreira de pontos altos, a carreira de pontos baixos, tem alguma coisa que é um pouco diferente. Mas as próximas carreiras vão ser exatamente conforme eu vou fazer nessa segunda parte. Então, a minha segunda parte dos grupos de pontos. Então, aqui eu subi 5 correntes, viro meu trabalho pro outro lado, laço e conto 1, 2 na terceira correntinha, coloco a minha agulha, ponto alto. 2 correntes na última correntinha desse cordão, ponto alto. Então, formei 2 grupos, 2 quadradinhos. Agora, eu subo 1, 2, 3, 4, viro meu trabalho pro outro lado, laço e sobre esse ponto alto eu trabalho um ponto alto. 2 correntes, venho aqui onde eu tenho essas correntinhas, conto 1, 2 nessa terceira, ponto alto. Formei, então, esses 4 quadradinhos. Agora, eu laço, sempre depois dos quadradinhos, eu não faço correntinha, eu laço e vou trabalhar os 5 pontos altos aqui nessa parte. Nota que eu tenho esses pontos baixos sobre os quadradinhos, eu venho bem nesse no meio onde eu fiz os 5 pontos baixos e conto 1, 2 no terceiro ponto baixo, coloco a minha agulha, faço um ponto alto e no mesmo espaço mais 4 pontos altos, totalizando 5 nessa parte. Ficou assim, vai ficando dessa forma. Então, vai formando esse desenho, ele fica mais certinho quando eu trabalho os pontos baixos na próxima carreira. Depois que eu fiz os 5 pontos altos, eu vou dar início às correntinhas. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Venho aqui nesse grupo de 5 pontos altos atrás desses pontos baixos e prendo no segundo ponto alto. Note que eu trabalhei no primeiro esses pontos baixos, no último esses pontos baixos quando eu fiz a carreira anterior. Então, eu tenho um total de 3 pontos altos aqui. Eu venho no segundo e faço um ponto baixo. Aqui eu subo 1, 2, 3, 4, 5 correntes, viro para o outro lado, laço, e aqui eu conto 1, 2 na terceira correntinha, um ponto alto. 2 correntes na última correntinha, um ponto alto. 1, 2, 3, 4 correntes, viro meu trabalho para o outro lado. Então, é bem fácil de fazer. Em uma carreira, você já consegue fazer essa parte toda desses grupos. Laço, e agora eu venho sobre o ponto alto e faço um ponto alto. 2 correntes, e aqui eu tenho 1, 2, na terceira correntinha, um ponto alto. Formei os quadradinhos. Depois dos quadradinhos, eu laço e venho sobre os pontos baixos, nesse onde eu fiz os 5, conto 1, 2 no terceiro, coloco a minha agulha e faço um total de 5 pontos altos. 4 e 5 pontos altos, dessa forma. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes
e vou repetir novamente nessa parte onde eu tenho esses pontos altos, na parte de trás os pontos baixos, no segundo ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5, viro meu trabalho e faço novamente a mesma repetição, quando estiver chegando aqui no final eu retorno. Então, aqui é um pouquinho diferente nesse final, da mesma forma que eu iniciei aqui. Eu iniciei com os 4 pontos triplo e já vim fazendo a parte dos pontos altos. Aqui eu tenho os pontos altos e vou finalizar com os pontos triplo. Então, eu fiz o grupo de 5 pontos altos sobre esses pontos baixos. Agora, eu faço 1, 2, 3 laçadas na agulha e venho diretamente sobre esses pontos altos triplo, nos pontos baixos da carreira anterior, no primeiro ponto alto triplo. 1, 2, 3 laçadas, no segundo ponto alto triplo, 1, 2, 3, no terceiro, 1, 2, 3, e no último ponto alto triplo. Dessa forma, ficou a nossa carreira. E agora, eu vou iniciar a carreira de pontos baixos, faço mais essa parte para ficar bem claro como você vai fazer as próximas carreiras, que vai ser repetição. Então, para não ter dúvida, você vai seguir sempre depois que eu inicio essa parte aqui. Essa segunda parte, essa aqui é a minha primeira parte, e eu iniciei essa segunda, que é formado pelos quadradinhos e pelos grupos de pontos altos, e a próxima carreira de pontos baixos. Então, você vai repetir exatamente essa parte. Então, eu vou explicar mais uma vez aqui a carreira de pontos baixos, aí você vai seguir conforme eu vou explicar. Faço uma corrente, viro meu trabalho para o outro lado, no mesmo espaço, na direção desse primeiro ponto alto triplo, eu faço um ponto baixo. No segundo, no terceiro e no quarto ponto baixo. Aqui eu tenho um grupo de 5 pontos altos, eu viro aqui pro meu lado e vou trabalhar na direção desse primeiro ponto alto aqui na parte de trás, se você quiser segurar para conseguir se localizar certinho. E nesse espaço de lado, eu trabalho um total de 4 pontos baixos, dessa forma. Agora, eu viro aqui para ficar melhor a visualização. Nesse último ponto alto, eu vou trabalhar os pontos baixos, só que desse outro lado. Virando aqui de lado nesse ponto alto. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Venho aqui, vira desse lado, aqui onde eu tenho esses quadradinhos, no primeiro espaço, eu faço 1, 2, 3 pontos baixos. Nesse espaço do meio, eu faço 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Nesse último espaço, 3. Então, fica no primeiro 3, no do meio 5 e no último 3 pontos baixos. E aqui eu sigo trabalhando da mesma forma que eu fiz nesse grupo. Finalizei os 3 pontos baixos e nesse grupo onde eu tenho 5 pontos altos, eu viro para esse outro lado, venho no primeiro de lado, 4 pontos baixos. Então, essa vai ser a repetição da carreira de pontos baixos. Por toda parte eu faço essa mesma repetição. Aqui, chegando aqui no final, eu trabalho nesse último grupo de 5, na parte de trás, no primeiro, 4 pontos baixos, no último de lado, 4 pontos baixos, e finalizo com um ponto baixo sobre cada ponto alto triplo, e inicio a próxima carreira com os pontos altos triplo, repetindo tudo o que eu fiz nessa carreira anterior. Então, aqui, eu já tenho a minha peça quase finalizada. Olha só que efeito lindo que fica, olha, ele fica, conforme você vai fazendo, você vai passando a mão e você vai vendo que ele vai ficando bem certinho, ó. Olha aqui as laterais com os pontos altos triplo, dos dois lados, já vai fazendo, já vai formando o acabamento da peça com essas laterais. Aqui no meio,
Claro que você vai arrumando eles, né? Na hora que você terminar, você vai passando a mão e ele fica esses pontos muito bonitos. Olha só o detalhe que dá na peça. Então, aí vai depender o tamanho que você for fazer. É bem legal de trabalhar, porque ele rende, ele dá cada grupo que você for fazer de 2 em 2 carreiras, né? Que no caso, uma carreira é de quadradinhos e grupos de pontos altos e a próxima de pontos baixos. Então, ele forma em 2 carreiras, toda essa parte aqui, ele rende bastante, é bem bom de fazer. Conforme você vai pegando o jeito, você vai ver que é bem fácil de fazer e ele fica um resultado muito legal. Eu vou estar finalizando aqui, não fiz ele tão comprido e não fiz ele tão largo também, mas conforme eu expliquei no início, você vai definir a largura e o comprimento que você queira fazer. Eu gosto muito de passar peças dessa forma, que você possa fazer de uma forma simples os aumentos. Então, conforme eu expliquei, de 10 em 10, você vai aumentando a largura ou diminuindo e o comprimento, quantas carreiras você quiser fazer de comprimento. Então, aqui eu cheguei na nossa última carreira, que no caso é essa carreira de pontos baixos, que eu completo, então, essa carreira de blocos de 5 e os quadradinhos e a carreira de pontos baixos. Finalizei toda a carreira de pontos baixos e aqui, para fazer a parte do acabamento, eu vou fazer dessa forma. Faço uma correntinha, viro para o outro lado e aqui eu vou repetir ponto baixo sobre ponto baixo. No segundo, no terceiro e no quarto, eu faço um ponto baixo. Agora, para fazer a parte do acabamento, eu faço aqui nesse início, eu faço 1, 2, 3 correntes, e aqui onde eu tenho esses pontos altos, não nos pontos baixos, nesse onde eu tenho o bloco de 5 pontos altos que eu fiz na carreira anterior, eu laço e faço meio ponto alto aqui no terceiro. Tenho 1, 2, 3 e os primeiro e último que eu trabalhei os pontos baixos. No terceiro, eu faço meio ponto alto, tá? Meio ponto alto aqui, e agora eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes e prendo nesse terceiro desses 5 pontos altos da carreira anterior. Aqui eu tenho 3, no meio 5, aqui eu tenho 3. Então, eu venho no terceiro desses que eu tenho 5 e faço um ponto baixo. Novamente, 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Agora, eu laço sobre esses pontos altos. No terceiro, eu faço meio ponto alto. Pra já ir ficando na mesma altura, na mesma direção. Aqui, como ele fica mais pra cima, eu faço um ponto baixo. Aqui, onde ele tá sobre essa parte que fica mais pra baixo, eu faço meio ponto alto. E aqui eu repito, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui nesse espaço, no terceiro, ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, laço sobre o grupo, no terceiro, meio ponto alto. E assim eu vou fazendo esta mesma repetição quando estiver finalizando aqui antes dos pontos baixos, eu retorno. Então, aqui eu vim fazendo as argolas, e aqui como é um espaço menor, da mesma forma que eu iniciei os pontos baixos, 3 correntinhas, vou fazer a mesma repetição. Então, aqui eu fiz 5 correntes, meio ponto alto e faço 1, 2, 3 correntes. E aqui onde eu tenho esses pontos baixos sobre os pontos altos triplo, eu trabalho um ponto baixo para cada um. Dessa forma. Um para cada um. Agora, eu faço uma corrente, viro a minha peça para o outro lado, no mesmo espaço do primeiro, faço um ponto baixo no próximo, no seguinte, totalizando 4 pontos baixos aqui. Agora, eu vou trabalhar essa carreira de pontos baixos, e a penúltima carreira, e na última eu trabalho de pontos altos. Aqui eu tenho 3 correntes, eu faço um ponto baixo para cada corrente, dentro do espaço mesmo. Aqui eu fiz o meio ponto alto, sobre ele, ponto baixo. Aqui eu tenho 5 correntes, eu trabalho 5 pontos baixos. Então, eu vou fazendo esta mesma repetição por toda a volta, por toda a carreira.
onde eu tenho as 5 correntinhas, que a partir de agora vai ser 5 pontos baixos dentro, onde eu tenho ponto baixo, um ponto baixo também. 5 pontos baixos nesse espaço, sobre o meio ponto alto, um ponto baixo por toda essa parte, quando estiver finalizando aqui o retorno. Então, aqui eu finalizei dessa forma, vim trabalhando os pontos 5 em cada argola, onde eu tenho ponto baixo e meio ponto alto, trabalhei um ponto baixo também, e finalizei da mesma forma que eu iniciei. Aqui eu tenho essa argola de 13, eu fiz 3 pontos baixos, um ponto baixo sobre cada um nessa parte. Fiz, então, meu último ponto baixo, agora eu subo 2 correntes para dar a altura do ponto alto. Se eu fizer 3, vai ficar meio solto, ele não vai ficar retinho conforme eu venho trabalhando aqui a parte da lateral. Viro meu trabalho e vou finalizar com a última carreira. Laço, venho sobre o segundo ponto, ponto alto. No seguinte, ponto alto, e essa carreira será toda de ponto alto sobre cada ponto baixo que eu fiz na carreira anterior até o último. Corto, arremato, está finalizado o nosso trabalho, nosso caminho de mesa. Deixa aqui nos comentários quais são as medidas que você usou para fazer de comprimento, de largura, quais são as medidas padrão que você geralmente usa para fazer. Aqui eu fiz um pouquinho menor, como eu vou usar, dá para usar como caminho, como centrinho de mesa, mas se fizer mais largo, 50, 60 centímetros de largura, as medidas, geralmente são as medidas padrão de largura dos caminhos de mesa. Comprimento vai variar do tamanho da mesa, 1 metro, 1,5 metro, 2 metros, então vai depender da sua cliente, o tamanho que você quer fazer, às vezes sob encomenda. Aí você já tem uma base, né? 1,20 m geralmente de comprimento, 60 de largura, 55. Então você vai fazendo conforme o seu gosto e espero demais que você tenha gostado. Eu tô apaixonada nesse modelo, nesse ponto, e espero que você tenha gostado também. E até o próximo vídeo.